Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Pra falar a verdade, já tô morrendo de saudade de gravar. Que bom tá aqui. Isa, bem-vindo, mano. Tamo junto, cara. Tamo aqui com o time. Isamara, a estagiária. A mais linda. Segundo ela, né? E eu também. E o Isa também. O Geek tá aqui. Salve! E o Isaías tá por aqui também. Produtor. E agora nós temos a Isabela também, que não tá aqui presencialmente, mas tá aqui com carinho. Você tá representando ela. Você percebe que eu tô mais sorridente, tô mais sorridente. A sua blusa rosa. Isso é daltônico, gente, porque Você tem preconceito com daltônico? nenhum, mas isso daqui ótimo, é muito vermelho. ótimo. Eu tô zoando, é brincadeira. Ai, que bom estar por aqui. A gente já vai cair pra dentro do assunto e hoje o assunto é... Inteligência emocional. Nossa, cara. Maturidade. Maturidade emocional, cara. O cara sugere o tema e me dá uma Mas dessa. tem a ver, maturidade, inteligência, tá muito próximo. É cara. isso aí. Tá muito próximo. Bora cair pra dentro? Vamos, demorou. Show. Vamos começar? Thiago, eu escolhi esse tema, cara. Por quê? Porque eu não li o seu livro, mas nós temos muitos relatos de que é fantástico. A Isa leu e ela me disse umas partes lá que eu pensei assim, eu falei, caraca, o Thiago tá num nível assim que eu não reagiria daquela forma. Então eu quero saber primeiro, como que você define maturidade emocional? Olha, Isa, muito boa a sua pergunta. E eu já gostaria de dizer que maturidade emocional é ter um amigo do nível que eu tenho você como amigo e não ler o meu livro, não ter lido o meu livro. E ficar de boa com isso. É isso, gente. Ficar de boa com isso. Foi esse o podcast de hoje. Deus abençoe vocês e até semana que vem. É isso que é inteligência ou maturidade emocional. Cara, mas eu definiria maturidade emocional como algo... Você quer ir em uma palavra ou pode ser numa frase? Fica à vontade. Cara, eu definiria maturidade emocional como algo extremamente necessário para os dias seguintes, para os anos vindouros. A pressão sobre a humanidade, cara, seja você quem for, tendo a profissão que quiser, seja do nicho que for, cara, tá todo mundo muito saturado, todo mundo sendo muito cobrado. E se eu não tiver maturidade emocional, eu vou quebrar. E aí, eu quero voltar para uma frase que tem norteado minha vida nos últimos tempos, que é a do Sócrates. Conhece a ti mesmo. Se eu puder definir, eu quero citar aqui Sócrates, quando ele diz conhece a ti mesmo, e daqui tem muita coisa pra gente poder debater. E pra você, o que é maturidade emocional, cara? Como que você define? A maturidade emocional, pra mim, gira muito em torno dessa frase que você falou, né? De conhece-te a si mesmo. Uhum. Né? Então é muito... Eu encaro uma pessoa com alta maturidade emocional, aquela que consegue entender que o mundo não gira em torno dela. Então, não é porque as coisas aconteceram e ela fez parte disso que aconteceram por causa dela. Sim. Ela entender que ela vive a consequência, né? Então, se queima uma lâmpada aqui, por exemplo, a pessoa não tem maturidade emocional, ela vai falar assim, nossa, queimou a lâmpada porque eu estava lá. Tudo acontece porque eu estava lá, porque as coisas não colaboram comigo, né? Isso é falta de maturidade emocional. Maturidade emocional é saber, pô, queimou a lâmpada. Entendi, eu estava lá, mas ok, então vamos trocar a lâmpada. O pastor Cláudio Duarte, ele cita uma coisa de uma pessoa de alta maturidade emocional, que ele cita assim, fala assim, Nossa, me fugiu a frase, cara. Pela primeira vez, está sendo gravado. Gente! Me fugiu agora. Jesus tá voltando. Brincadeira, mas vamos lá. Caramba. Ele dá um exemplo da pasta de dente, né? Você vive assim, numa casa tem 3 pessoas, né? Esposa, o marido e um filho ou uma filha. E aí, o marido, ele vai lá e espreme a pasta de dente de cima pra baixo. Pega, espreme o final, coloca na Só uma aspas. Gente, pra quem não sabe, eu passei a morar sozinho tem cerca de 10 dias, 12 dias. E hoje eu parei pra olhar minha pasta, eu faço isso. É da ponta... Isso. Beleza, exato. da ponta pra frente, né? Isso, exato. Ok, e aí depois ele sai, aí vem outra pessoa e usa... A pessoa faz o quê? Ela aperta na metade da pasta, do tubo de pasta, né? Aí quando o primeiro vem, ele olha assim e fala assim... Quem foi que espremeu a pasta no meio? E faz uma bagunça.
vocês não me ajudam, vocês vão dar falta é quando eu morrer, sabe? Aquela famosa. Então, aí, isso é o mal resolvido. O cara que tem alta maturidade, né, a pessoa, vai ver o tubo de pasta espremido pelo meio, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai fechar, né? Vai espremer lá na ponta até ela ficar certinha, depois abre e usa, espremendo da ponta, e se resolveu ali, entendeu? Ele entende que não é o que as pessoas fazem que importa, mas como ele reage a isso. Isso é alta maturidade pra mim. Eu concordo. Você citou o exemplo da lâmpada. Cara, a lâmpada ela vai queimar mesmo, porque a fábrica de lâmpadas, não vou lembrar o nome, uma GE da vida, precisa faturar. Tem gente que fala assim, estourou o pneu do carro. Poxa, só comigo estourou o pneu do carro? Então ferrou, né, cara? Porque só tem um... Né? Só vai ter um cliente para o borracheiro, produtor, né? o borracheiro tá ferrado, né? Porque é só com você. Então, por que eu tô falando tudo isso? Eu já fui um cara que fui muito imediatista nos meus sentimentos e querer colocar pra fora a minha razão. E aí você foi muito cirúrgico agora. Você falou assim, cara, o mundo não gira ao seu redor. Incrível. Isa, assim, hoje você toca muitos projetos, eu toco muito projeto. Quem tá ouvindo a gente toca muitas coisas, é família, é trabalho, é igreja, é empresa, é isso, é aquilo. Mas deixa eu dar uma mensagem pra todos nós. Se a gente morrer hoje, o mundo vai continuar. Exato. E aí, acho que a gente tá entrando num looping tão grande de querer tudo acelerado. Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês que não é brincadeira. Esses dias eu cheguei no micro-ondas e procurei a velocidade 1.5 ou 2.0, como se fosse pra acelerar... Acelerar o tempo? Acelerar o tempo. Exatamente. No micro-ondas você pode aumentar a potência, tá? Pois é. Mas por quê? Porque a gente quer tudo acelerado demais. Só que quando a gente tá falando de relações interpessoais, a gente corre muito risco de fechar portas importantes porque a gente não parou para pensar. Sabe qual que é o maior problema de hoje? As pessoas não pensam sobre os pensamentos que vêm sobre a mente delas. E aí elas agem no automático e fecham portas que às vezes foi uma porta que Deus abriu, só que por falta da minha competência emocional, eu mesmo vou lá e fecho. Deixa eu te interromper, Thiago. Fala um pouco mais aí sobre isso de como que a pessoa pensa sobre os pensamentos dela. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você e eu somos sócios. E aí você comete um tropeço na nossa sociedade. E aí, ao invés de eu entender o porquê que você cometeu esse tropeço, às vezes você está passando um mau momento com a Isamara, sua esposa, às vezes você não está num dia bom, isso é normal, acontece, eu já vou querer te julgar. Sem ganhar o salário de juiz, eu já quero te julgar, e aí eu quero atropelar um processo que é me colocar no seu lugar, assim, não ser empático e falar, poxa, Isaías, como assim, cara? Você sabe disso daqui? Como que você comete esse tropeço? Ao invés de eu parar e refletir e falar, opa, pera lá, eu conheço Isaías, eu conheço o cara que eu fiz sociedade, eu sei do coração dele, e se eu sei de tudo isso, algo de errado está acontecendo com ele, porque o comportamento dele normal não é esse. Então, eu preciso pensar num pensamento que vem à minha mente. Ou já vou atacar direto, que acaba sendo um mecanismo de defesa, né? E aqui fica uma pergunta para todos nós, inclusive para mim. Qual que é o mecanismo de defesa que a gente acaba articulando em meio a situações da vida? A gente já ataca sem pensar antes, ou a gente pensa para poder atacar? É a mesma coisa de um projeto. Quanto mais tempo você passa planejando, menos você passa executando. É a mesma coisa na vida emocional, com as pessoas. Quanto mais a gente pensa sobre o que a gente vai fazer, mais a gente pensa sobre o que a gente vai falar, menos atritos emocionais a gente acaba tendo. E daí que nasce a maturidade emocional. É quando eu crio uma massa crítica sobre aquilo que eu estou pensando. As pessoas hoje em dia, elas têm um hábito muito forte de... Todo mundo tem pedras na mão. E você tem duas opções para fazer com essas pedras. Ou você constrói uma parede e se bloqueia emocionalmente em relação a uma pessoa, ou você pega essas pedras e constrói uma ponte para compartilhar a vida com essa pessoa. E você tem essa escolha. Então, é por isso que eu falo sobre criar esse pensamento crítico e pensar sobre os seus pensamentos. Cara, faz sentido o comportamento do Isaías, tá assim? Ah, Thiago, mas e no caso de eu não conhecer a pessoa? É um comportamento... Isso era um ponto que eu ia trazer. É um comportamento esperado?
Será que essa pessoa... E aí que é importante todos nós passar a aprender a ler pessoas e o quanto que isso é importante. Todo mundo do desenvolvimento pessoal fala isso, não é falar nenhuma novidade aqui, mas também não é chover no molhado, eu acho que é importante falar isso. Precisamos passar a ser especialistas em pessoas, porque lá atrás, na escola, a gente não aprendeu sobre a vida emocional. Certo. Na nossa família, normalmente, a gente não aprendeu sobre a vida emocional, só que tudo que a gente se envolve todos os dias o quê? São pessoas. E deixa eu falar uma dificuldade que as pessoas enfrentam hoje, é que esse contato com pessoas está sendo muito virtual. Sim. Então, o que antes era isso aqui, né, um tete-a-tete, agora vira uma mensagem, né, uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, às vezes uma chamada de vídeo, né? No âmbito profissional, por mais que seja chamada de vídeo, a câmera está fechada, né? E aí, como que a gente aplica essa situação, né? Como que a gente aplica essa tática nesse mundo em que o contato não é mais físico, sabe? Não vou falar que é o metaverso, mas nesse mundo digital. Eu participei de um treinamento, né? Na verdade, um workshop a respeito disso. E nesse workshop, a pessoa que estava apresentando contou uma história e depois falou assim, agora vocês vão avaliar os personagens dessa história. E cada um começou avaliando, né, de 1 a 5, qual que era o mais, tipo, o pior e qual que era o menos pior, sabe? E aí cada pessoa tava dando uma nota diferente. Aí a apresentadora do workshop falou assim, mas vocês ouviram a mesma história, né? Todo mundo aqui prestou atenção na história, porque as respostas estão muito diferentes. E depois disso ela falou assim, agora, se você pudesse fazer uma pergunta para cada personagem, qual seria essa pergunta? Né? E foram surgindo perguntas, depois ela leu e falou assim, olha só o que é interessante. Além das notas serem diferentes, existiam perguntas boas que mostravam interesses, que era, nossa, mas por que isso aconteceu? Né? Por que... O que houve que demonstra interesse da pessoa que está perguntando para a próxima pessoa, a outra pessoa do diálogo, né? Mas também tinham perguntas com vieses de confirmação. Então, nossa, por que você escolheu ser assim? Sabe? Por que você se comporta como um idiota? Um exemplo, sabe? Então, tipo, a pessoa coloca na pergunta já o julgamento que ela fez pela outra pessoa. E essa pergunta acaba sendo agressiva. Total. Ao invés do que você falou, né? Buscar entender, pô, beleza, eu não conheço essa pessoa, mas como é que eu vou saber se esse era um comportamento esperado? Bom, se a gente já tinha uma sociedade, esse não era um comportamento esperado. Alguma coisa saiu do planejado. Então, invertendo aqui, né? Se fosse o contrário, o Isaías chegando, ô Thiago, a gente tinha um combinado, né? E não deu certo, cara. Aconteceu alguma coisa? Você quer compartilhar comigo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Totalmente, tipo, pô, existe um viés, de que aparentemente ele pode precisar da minha ajuda, né? Mas existe um interesse de realmente saber o que houve, sem haver o preconceito, né? Ou seja, uma ideia, sem eu tirar conclusões precipitadas sobre o que pode ter acontecido, o porquê que você fez aquilo, né? E sem eu tentar confirmar para você aquilo que eu pensei. Então, basicamente, eu abro o caminho, como você bem colocou. Eu crio uma ponte onde eu disponibilizo esse caminho para você se contatar comigo, né? E aí, quando faz isso, e eu quero devolver a bola para você, acho que é uma dificuldade que é muito comum, né? Para existir um diálogo, precisa ter mais de uma pessoa. Isso é um monólogo, né? Agora, imagina que você é uma pessoa que tem alta maturidade emocional. Você constrói a ponte. Mas quando você abre o caminho para a pessoa que você quer falar, essa pessoa ela não vem. Como que você consegue lidar? Você vai pôr a sua inteligência emocional à prova. Como lidar com essas pessoas que não têm maturidade emocional, cara? Legal, Isa. A Bíblia, para mim, tem resposta para tudo. E para isso, como criar um elo de comunicação, como criar um elo de fluidez entre uma relação interpessoal, a Bíblia fala em Provérbios 17 o seguinte:
Até o tolo se passa por sábio quando está calado. Qual que é o nosso grande problema atualmente? A gente quer falar muito e ouvir pouco. E ela também fala, seja ávido para ouvir e E tardio, tardio para para falar. falar. Matou. Só que o dia a dia, a nossa agenda, a nossa rotina, a nossa demanda, o nosso egocentrismo quer a todo custo falar: coloca a tua evidência pra fora. Mas que desaforo desse rapaz. Ele tem que saber quem você é. Quando você era pequeno, você levava desaforo pra casa? Chegou o tempo, você já é adulto, cara. Vai lá, mostra quem você é. Ah, se essa porta se fechar, você consegue outra. Cara, só que aí eu volto, Isa. Meu primeiro ano de faculdade, quando eu fiz comércio exterior, lá em 2014, primeiro dia na sala de aula, um professor meu falou assim: parabéns pela decisão de vocês entrarem aqui nessa sala de aula. Vocês vão ter uma carreira incrível se vocês levarem isso daqui a sério. Mas entendam uma coisa. Qual que é o seu sobrenome? Perguntou pro primeiro da fila. Aí falou, Moraes. Qual que é o seu? Falou, não sei o que lá, Silva. E foi perguntando o nome de uma série de pessoas e falou assim: vocês estão aqui não representando apenas vocês. Vocês estão levando o nome da família de vocês. Então, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade gigantesca de fazer a minha vida dar certo, mas da forma correta. Cara, pode passar o tempo que for. As relações humanas, pode vir a tecnologia que for. Você citou agora, cara, você pode ter um ambiente. Agora a gente está no modo ambiente virtual, nas salas de reuniões, nego com câmera aberta, fechada e etc e tal. Plano de fundo. Plano de fundo, você pode ter o que quiser. A gente está entrando agora no metaverso, mas a única coisa que não vai mudar é o ser humano. E se a gente leva essa, em aspas, receita a sério, ser tardio para falar e ávido para ouvir, cara, a gente vai compreender o outro e a gente vai criar uma massa crítica para agregar valor ao outro. Eu fico pensando, eu vou usar a Bíblia de novo. Você que gosta de Bíblia. Apóstolo Paulo. O cara foi fenomenal, não foi? Sim, inteligentíssimo. Você acha que Paulo era um cara que falava pelos cotovelos? Não. O cara pensava, irmão. Cara, abrindo um parêntese nisso que você tá falando, mas você vai voltar falando nisso, tá? Uhum. Não adianta a pessoa ser tardia pra falar, né, ávida pra ouvir, se enquanto ela tá ouvindo, ela tá pensando na resposta, Exatamente, cara. né? É. Beleza, não vou falar nada não. Aí a pessoa vai falar e fala assim, vou te responder isso aqui. É. Não vou responder. Não concordo. Ela não tá mais ouvindo o que você tá falando. Exato. Ela tá pensando no rebote. Exatamente. Né? Então não adianta. Se é ser tardio pra falar e ávido pra ouvir, é ouvir de verdade. É realmente, cara, entender aquele negócio assim, internalizar o que tá ouvindo, processar a informação e tudo pra cá, sim. É isso. Bem-vindo, É isso. né? Continua. Muito bom ponto, cara. Isso me traz o seguinte pensamento. Um bom advogado, ele não precisa ser bom simplesmente entendendo da lei. Ele precisa ser bom ouvindo a outra parte para pegar a lei e usar ao seu favor. É isso. E sabe, na relação humana não é sobre você sair ganhando, é sobre fazer os dois ganharem. Como que eu contribuo na vida do Isaías? Só que a gente tem um problema, e mais uma vez, não estou trazendo nenhuma novidade aqui, é algo que todo mundo fala no desenvolvimento pessoal, mas a gente está querendo ser apenas interesseiro nas relações interpessoais. O nosso X da questão é ser interessante sem ser interesseiro. Não tem jeito, cara, um agrega na vida do outro. Uma troca, né? É uma troca. A gente falou uma vez, e isso tá na tábua do meu coração, não tem muitos dias que a gente falou isso. O que é trabalho? É troca de energia. Trabalho é troca de energia. Isso é física, tá? Isso é física. A gente tem um engenheiro aqui, gente. Isso é física. Exatamente. Então, cara, como que eu não deixo fria uma relação interpessoal? Cara, quando eu paro para me importar verdadeiramente com o outro e eu agrego valor na vida do outro, seja no âmbito profissional, seja na amizade, seja no relacionamento conjugal. Cara, qualquer relacionamento. Eu posso falar isso, tem uns 12 dias mais ou menos que eu tô morando sozinho. Cara, é incrível, né? Tem uma mágica quando você sai da casa dos seus pais, parece que a vida muda. Meu pai tá me olhando nos olhos de uma forma diferente. Ele tá fazendo perguntas a mim de uma forma diferente. Por quê? Porque ele tá se importando comigo.
Isso é muito legal. É que agora você cresceu, Thiago. Agora, Você virou adulto. agora eu virei adulto. A vida começou agora pra mim, galera. Você que, né? Exatamente. Agora me segura, agora me segura. Tem um cara na rede social que eu sigo que ele fala sobre isso. Fala assim, pra você começar a sua vida, você tem que sair da casa dos seus pais. Enquanto você não for responsável O Wendel por de Carvalho. tudo, o Wendel Carvalho. Enquanto você não for responsável por tudo que acontece na sua vida, sempre vai estar, você nunca vai atingir o seu potencial. Eu concordo, cara. Eu concordo. Dou essa dica pra quem tá querendo ter um. Mas tenha condições, tá? Não vai morar na rua. Isso. Planeja. Eu me preparei. Planeja. Junta o dinheiro. Fiz mentoria financeira. Não foi de graça. Acha onde você vai comprar os móveis. Isso, Né? isso. Tipo, descobre uma casa legal, né? Vizinhança bacana. Isso. Não é, putz, falaram que eu tenho que crescer, eu tenho que sair da casa. Então, adiós. E vai morar na rua? Isso. Aí não dá, né? Não. Cara, Vamos. eu tava falando pro Guilherme quando a gente tava vindo pra cá, outro tipo de maturidade, né? Falando maturidade financeira. Hoje eu tenho condições de morar num lugar que, sei lá, hoje eu pago X nessa casa, eu poderia morar num lugar que eu pagaria 4, 5X desse que eu pago hoje. Cara, não. Enquanto eu não chegar onde eu quero, eu não vou vislumbrar. Eu tô trocando prazer presente pelo prazer futuro. É princípio, né? É a lei do crescimento, É a né? lei John Maxwell. Você planta hoje pra colher amanhã. Então você não sacrifica o futuro em prol do hoje. Você Exatamente. sacrifica o hoje em prol do futuro. Isso é um corte de Reels, né? Mas voltando, Isa, pro nosso tema e já entrando pro fechamento aqui. Cara, as pessoas, elas pensam que a vida vai ser perfeita, a vida vai ser incrível, não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter problema. Eu, por exemplo, sei lá, os últimos 5 anos eu sempre me planejei morar sozinho. Hoje eu tô vivendo isso. Cara, eu tô enfrentando uma série de desafios, mesmo com dinheiro. Os problemas, eles vão acontecer, eles vão aparecer. Para eu poder me preservar e me divertir no meio do caminho, eu preciso ter uma massa crítica, parar e pensar naquilo que está acontecendo e agir com base no meu pensamento. Se eu errar, foi tentando acertar. Inclusive, fica a dica que é o próximo episódio que a gente vai gravar sobre ser intencional e intencionalidade. Eu preciso ser intencional, inclusive, nos meus pensamentos, cara. Eu não posso sair falando à torta à direita, porque senão eu vou fechar portas que foi Deus que abriu. Deus abre, mas o homem tem uma capacidade gigantesca. Às vezes você ora pedindo uma esposa para Deus. Só que se você não cuidar dessa esposa, não elogiá-la, não dar presentes, e vice-versa, obviamente, Deus não vai fazer isso por você. Você pede uma empresa para Deus. Deus te dá a empresa, mas quem vai administrar a empresa é você. Ele não vai administrar por você. É a mesma coisa nos nossos relacionamentos, cara. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, me dá conexões divinas. Traz pessoas para agregar no meu propósito, eu agregar no propósito delas. Cara, Deus traz. Só que aí, com a velocidade de informações que a gente acaba recebendo, a gente quer tudo muito rápido. Cara, interações humanas não é assim. A gente precisa ter uma cultura de criar raízes com pessoas. Óbvio, tem pessoas que entram na nossa vida hoje e vão embora daqui a 3 meses. Tudo bem, mas não precisa ir de uma forma maléfica, acabar uma relação muito ruim. Uhum. Não. A gente precisa preservar o nosso nome. Provérbios também fala sobre isso. O bom nome, sendo honrado, ele abre várias portas. É bom a gente ter boas relações, bons relacionamentos, porque daqui a 5 anos... Hoje mesmo, cara, eu recebi contato de indicação. Cara, a gente conversou uns 7 meses atrás, não sei o quê. Por quê? Porque eu me portei bem lá atrás. Hoje eu tô colhendo um fruto bacana. É ser interesseiro? Não. É sobre ser educado, ouvir o outro. E por mais que coisas ruins aconteçam com você, vão acontecer, é você sair da melhor forma possível. Embora que ferido, embora que machucado. Mas um dia a conta fecha. Faz sentido? Faz todo sentido. O que você disse sobre você colher hoje algo que foi plantado há 7 meses, né? A vida, ela é assim, né? O pastor Cláudio Duarte, ele também fala que semear é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Uhum. Então, por exemplo, você
tudo que você faz hoje não morre hoje. Ele vai ecoar na sua vida, né? Naquele filme O Gladiador, ele fala assim, o que fazemos na vida ecoa pela eternidade, né? Total. Só diminui um pouco ao invés da eternidade, né? Vamos diminuir um pouquinho. O que você fizer hoje vai ecoar daqui muitos dias, cara. Total. Porque as palavras, Total. elas vão. E elas sempre voltam, né? Elas voltam com algo. As suas ações também. Tudo que você faz gera uma reação. É a lei de Newton, Uhum. né? Também é física. Então, se você está diante de uma situação difícil, e você explode sem a maturidade, você acha que só vai durar naquele momento, mas não vai. As pessoas que você ferir, elas vão ficar sempre feridas. Aí vai ser o tempo mais as suas atitudes que vão definir se elas vão ser curadas ou não. Uhum. Concordo. Agora, se você respira, se você alcança essa maturidade de saber, pô, eu quero explodir, mas respira, e se eu explodir hoje, eu vou me sentir bem agora? Vou. Mas o que vai acontecer depois? Né? Eu estou disposto a colher os frutos dessa explosão? Como você falou, estou disposto a perder meu trabalho por causa de uma coisa dessa? Por causa de algo desse tamanho? Né? Será que não tem outro jeito de eu resolver? Isso é maturidade. É você refletir antes de você agir. Né? É você não agir por impulso. Também... Os sentimentos são passageiros, mas as decisões são permanentes, cara. Atitudes, né? Atitudes são permanentes. E elas ecoam, né? Exato, exatamente. Então, ora, é como a fome, né? Eu não lembro onde foi que eu vi. Fala assim, você não pode fazer compra no mercado num momento que você tá com fome. Exato, porque você vai comprando a tua Você vai comprar tudo que vai parecer bom aos seus olhos naquele momento. Total. E depois você vai olhar e falar assim, putz, nem como esse negócio, né? Tá lá guardado, vai estragar e você não comeu, só gastou à toa. Exato. Né? Porque é bom pra você aquele momento. Então, é uma regra do Warren Buffett. Quando você pra quem não sabe, é um dos maiores investidores que tem no planeta, né? Ele fala assim, se você tem vontade de comprar algo, não compra naquele momento. Espera, deixa passar uma semana e vê se a vontade ainda continua, né? E pensa, como será a sua vida daqui 5 anos se você não comprar aquilo? Se ela não faz diferença, então você não precisa comprar. Muito bom. Muito bom. Cara, a gente está caminhando para o final e eu quero que você pense aí numa frase, uma palavra, um ensinamento final. Eu quero encerrar minha participação aqui dizendo o seguinte. Primeiro, agradecer a Aline lá de Palmas, Aline Rodrigues, Aline Loss Rodrigues, encontrou a gente lá em Palmas, Tocantins, virou ouvinte assídua do nosso Desenvolva-se Cash. Aline, Deus te abençoe, muito bom tê-la por aqui. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, há quase 5 anos atrás, eu fui fazer um trabalho de faculdade onde nós podíamos dizer na casa no asilo, que hoje é chamado de casa do idoso. E aí, eu peguei 4 idosos com mais de 80 anos de idade e fiz uma pergunta igual para todos. Eu falei para eles, se vocês pudessem voltar a 50 anos atrás, o que vocês fariam diferente? Os 4 me deram respostas parecidas, né? Se a gente compilar, as respostas seriam essas daqui. Eu teria amado mais as pessoas e teria perdoado mais. Eu teria trabalhado com mais intencionalidade naquilo que eu entendia que era a minha carreira e teria administrado melhor os meus recursos. E eu teria cuidado melhor da minha saúde física, né? Quando eu ouvi isso, essas 3 respostas de pessoas que teriam ali aproximadamente 30 anos de idade, se eles pudessem voltar atrás, eu tomei um choque e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Era ontem, eu tava na rua soltando pipa jogando bola. Agora, naquela época, eu tava com 24 anos, ingressando no primeiro ano da faculdade de psicologia. Agora eu tô com 29, daqui a pouco eu tô com 50, daqui a pouco 70 e a vida tá passando. Eu sei de uma coisa, existe um banco invisível que eu tô acumulando coisas. São coisas boas ou são coisas ruins? O que eu vou colher quando eu completar 70 anos de idade? Então, quero deixar essa reflexão e acredito eu que se a gente pensa nas nossas atitudes e ações, a gente chega no lado de lá muito mais preservado do que se a gente sai agindo à torta e à direita. É isso. Bacana. Eu quero encerrar falando que onde você está hoje não define quem você é,
né? Boa. Então, não toma todas as decisões, não tomem as decisões das suas vidas pensando em como você está hoje, mas pensando em onde você quer estar amanhã. Exato. Porque o que você fizer hoje vai definir onde você estará amanhã. Ou seja, as suas ações definem o seu futuro. Os seus hábitos definem o seu futuro, né? Então não basta apenas você achar que vai mudar. Se você não fizer algo, não vai mudar. Então faça isso sempre pensando onde você quer estar amanhã. Eu termino. Bom, muito bom. Parabéns, adorei esse episódio, de verdade. Bom, né? Parabéns, você mandou muito bem, de verdade. Eu só escolhi o tema, cara, você falou tudo. Não, negativo. Pega esse episódio, não sei se você está ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, comenta aqui embaixo no YouTube o que você achou, se faz sentido. E, por favor, também manda pra gente sugestões de episódio. Você fala, putz, eu gostaria de ouvir sobre isso, sobre aquilo. Manda no Insta, fala aí seu Insta. @Thiago sem H, Bonifácio, @Thiago Bonifácio, e o seu? Isaías, arroba, né? Arroba. Óbvio. Isaías do Vale com 2 Es. Do Vale, exatamente. Manda pra gente, vai ser super incrível receber você lá. E bora pro próximo episódio, que vai ser incrível também. Falou, Thiago, valeu. Valeu!